Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, o nosso tema é o espaço urbano e a cidade. E os textos da aula estão nas páginas 48 até a 53. E a nossa primeira atividade do dia hoje foi responder no fórum a seguinte pergunta: qual a diferença entre o espaço urbano e o espaço rural? Eu imagino que vocês tenham colocado alguma dessas questões. No espaço urbano, por exemplo, é onde nós encontramos indústrias e serviços, que no caso são os comércios. No espaço rural, nós temos a agricultura, que é a plantação, e a pecuária, a criação de animais. No espaço urbano, nós temos uma maior concentração de pessoas, enquanto no espaço rural, nós temos uma baixa concentração de pessoas. Lá no espaço urbano, temos o predomínio da paisagem social, aquela paisagem transformada pelo ser humano. Já no espaço rural, temos um predomínio da paisagem natural. Não que o ser humano não interfira nessa paisagem, ele interfere, mas o que acaba predominando é a paisagem natural. No espaço urbano, temos uma melhor infraestrutura, mais estradas, ruas, casas, hospitais, escolas. Enquanto no espaço rural, nós temos uma pequena infraestrutura, né? Você não tem estradas de qualidade muitas vezes, você não tem um hospital, você não tem uma escola. Apesar de ser espaços diferentes, o espaço urbano e o rural, eles são espaços interdependentes, ou seja, espaços que estão relacionados, espaços que fazem trocas entre eles, espaços que dependem um do outro para que ambos possam existir. Um exemplo que nós podemos citar é a produção. Então, da onde vem toda a matéria-prima que vai ser transformada na indústria da cidade? Ela vem do espaço rural. É lá no espaço rural que é plantada essa matéria-prima, que é criada essa matéria-prima, ou que é muitas vezes extraída essa matéria-prima. E aí, depois desse processo de produção da matéria-prima, ela vai para a cidade, onde é transformada, e depois vai para o comércio. E muitas vezes ela volta para o campo para ser consumida também lá no campo. Por quê? O campo precisa consumir da cidade. Ele consome as máquinas, ele consome alimentos, ele consome roupas, ou seja, diversos produtos. Então, essa interdependência existe entre o urbano e o rural. Um não existe sem o outro. Já entendemos então a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano e também já falamos sobre essa interdependência que existe entre um espaço e outro. Mas agora, quais será que são os critérios utilizados para classificar uma determinada região como sendo rural ou urbana? O nosso material pega de forma geral três exemplos. O primeiro deles vai ser a quantidade populacional, o segundo, a densidade demográfica e o terceiro, as atividades econômicas predominantes. Vamos então especificar cada um desses três critérios. O primeiro deles que nós temos aqui é a quantidade populacional. O que acontece? Alguns países definem uma área urbana a partir do número mínimo de habitantes que ocupam um determinado espaço. Então, ou seja, para que naquele país, para que uma área seja reconhecida como urbana, ela deve ter pelo menos uma quantidade de habitantes. Nos Estados Unidos, tem que ter pelo menos 2.500 habitantes. Já na Índia, pelo menos 5.000 habitantes. No Brasil, não há quantidade mínima de pessoas, então, ou seja, esse critério quantidade populacional para diferenciar o espaço urbano do rural não existe no nosso país. Outro critério utilizado é a densidade demográfica. Para o geógrafo José Eli da Veiga, uma área urbana deveria ter pelo menos 80 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ou seja, 80 pessoas ocupando um quilômetro quadrado para que ela pudesse ser considerada um espaço urbano. Mas o Brasil também não utiliza esse critério para diferenciar as áreas urbanas e áreas rurais. Mas quando nós pensamos em densidade demográfica, você sabe o que é? E você sabe como ela é calculada?
Densidade demográfica é a média do número de pessoas que ocupam 1 km² em determinada localidade, ou seja, o número de pessoas que ocupam 1 km². Eu trouxe aqui como exemplo alguns países, e suas densidades demográficas. A Rússia, por exemplo, se você pegar aí, no início da tabela, nós temos o quê? 8,2 habitantes por km². Então é um território muito grande e a população não é tão grande assim, então você acaba tendo não muitas pessoas por km². No Canadá, nós temos 4 habitantes por km². Nos Estados Unidos, 33 habitantes por km². Na China, são 145 habitantes por km². No Brasil, 24 habitantes por km². Na Austrália, 3 habitantes por km². Na Índia, 386 habitantes por km². E para fazer esse cálculo é bem simples. Como que faz isso? É através de uma conta de divisão, na qual se divide o número total de habitantes de uma região pela área dessa localidade. Então, eles vão pegar o número total de habitantes dividido pela superfície, pela área daquela região. Um exemplo que eu trouxe aqui é a densidade demográfica do continente europeu. Se nós pegarmos a Europa, a população do continente chega a 590 milhões de habitantes. Já a área do continente europeu, a sua superfície, é de 2.283.048. Para calcular, então, a densidade demográfica, nós iremos fazer o quê? Pegar o número da população total da Europa e dividir ela pela sua superfície. Fazendo essa conta de divisão, nós teremos o seguinte resultado: a densidade demográfica da Europa, a qual é de 258,43 habitantes por km². E na página 48 da nossa apostila, nós temos um mapa do Brasil, do ano de 2010, que traz a densidade demográfica do Brasil. Como a gente faz a leitura desse mapa? Vai ser através das cores. Se você observar aqui, nós temos o que na legenda? A indicação das cores. Quanto mais escura for a cor, quer dizer o quê? Mais habitantes por km² nós temos. Quanto mais clara for a cor, quer dizer o quê? Menos habitantes por km² nós temos. Por exemplo, aquele amarelinho bem claro chega a ser o quê? Praticamente menos de um habitante por km². A cor mais escura, a cor vermelha, chega ao quê? A mais de 100 habitantes por km² no nosso país. E se nós observarmos essa distribuição pelo mapa, nós iremos perceber o quê? Que é aqui, na região do litoral, principalmente, que nós teremos a grande concentração de habitantes no Brasil. É aqui que teremos a maior densidade demográfica no nosso país. E aí, para o interior, vai chegando o quê? A diminuição dessa densidade demográfica. Nós teremos no interior algumas áreas, como Brasília, Manaus, Cuiabá, Campo Grande, aonde nós teremos uma concentração maior. Mas do restante do interior, é quase um vazio demográfico. Nós temos muita pouca população por km² nessas regiões. E o último fator utilizado por alguns países para classificar uma área como rural ou urbana são as atividades econômicas predominantes. A Índia, por exemplo, se utiliza desse fator. Lá é preciso que 75% da população trabalhadora masculina não trabalhe em atividades agrícolas para ser considerado uma área urbana, ou seja, em uma determinada região, se mais de 75% das pessoas não trabalharem em atividades ligadas à agricultura, ela vai ser considerada urbana, caso contrário, uma área rural. Mas o Brasil também não utiliza desse critério para diferenciar áreas urbanas de rurais. Então, se o Brasil não utiliza densidade demográfica, quantidade de população, nem ocupação dessa população para diferenciar uma área urbana de uma área rural, qual será o parâmetro utilizado no nosso país para diferenciar as áreas urbanas das áreas rurais?
No Brasil, a definição de área urbana e rural fica a cargo do Poder Público Municipal, o qual é formado pelo prefeito e vereadores. Vão ser eles que irão definir, dentro de um município, o que é uma área rural e o que é uma área urbana. Mas uma outra dúvida aparece. Município e cidade são a mesma coisa? Tem diferença entre eles? Sim, existem diferenças. Eles são dois conceitos diferentes. Município, de grosso modo, seria a união da zona rural com a zona urbana. Já a cidade é o perímetro urbano de um município. Então, ou seja, o município vai ser toda a região territorial, contendo as áreas rurais e as áreas urbanas. Já a cidade é apenas o que? O perímetro urbano. Quando nós pensamos no nosso município de Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos o que? O município de Santa Cruz é todo o território de Santa Cruz, formado pela parte rural e pela parte urbana. Já a cidade de Santa Cruz é a sede do município, local urbano onde encontramos a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, os hospitais, entre outros. Para continuar exemplificando essa diferença entre município e cidade, eu tenho aqui um mapa que mostra a delimitação do município de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, isso aqui é o município de Santa Cruz do Rio Pardo, ou seja, aqui nós encontramos toda a parte que corresponde ao município, tanto as partes rurais quanto a parte urbana, quanto a cidade. E você consegue perceber também que nós temos aqui os outros municípios, Campos Novos, Ubirajara, Salto Grande, Ourinhos, Ipaussu, Espírito Santo do Turvo. Já nesse outro mapa, ele mostra a área interna do município de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente consegue observar aqui a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, certo? E aqui no seu entorno, nas outras regiões, nós temos o que? A área rural, que faz parte do município. Então, ou seja, o município de Santa Cruz é o todo. A cidade de Santa Cruz é a sede do município, é a parte urbana, onde nós encontraremos a prefeitura municipal. Apesar de não haver no Brasil um parâmetro para diferenciar a área urbana da área rural, a qual fica a cargo dos municípios e dos seus gestores, existe o Estatuto das Cidades, o qual é uma lei que foi criada no ano de 2011 e estabelece regras gerais sobre como a administração e organização das cidades devem ser feitas no Brasil, tendo como objetivos principais melhorar a infraestrutura das cidades, ou seja, sua estrutura, pensando em escolas, hospitais, ruas, criar formas de melhorar a vida dos habitantes urbanos, ou seja, criar métodos, ações que visem a uma qualidade de vida de toda a população da cidade e não de apenas algumas pessoas. Terceiro, combater a especulação imobiliária. O que é isso? É o alto valor dos imóveis. Então, ou seja, combater isso, deixar os imóveis num valor razoável para que as pessoas possam comprar esses imóveis. E, por fim, aumentar a participação da população na administração municipal. O que isso quer dizer? A função seria que as pessoas pudessem participar mais das decisões da cidade. Eles dizerem o que precisa ser melhorado, aonde querem que melhorem e como pode ser feito isso. E todas aquelas regras apresentadas no Estatuto da Cidade, ela vai aparecer de forma concreta no plano diretor. O que é o plano diretor? O plano diretor é um documento onde se estabelece o que se pode ou não fazer em cada área da cidade. É ele que vai dizer, por exemplo, aonde se pode construir as indústrias em uma cidade, aonde se pode construir bairros em uma cidade, aonde não se pode construir nada porque é área de preservação. Vai ser o plano diretor. Encerro por aqui a nossa explicação do texto. Obrigado pela atenção. Até a próxima.